Bom, gente, começando mais um vídeo. Dessa vez também não trouxe uma agrimensora, trouxe uma oceanógrafa que eu tive o prazer de trabalhar muito tempo atrás. Estamos ficando velha, né, Aline? Já faz tempo. Sim, Foi pouco uma das tempo. primeiras que eu conheci que me apresentou um pouco desse mundo do oceano e ela tem uma trajetória que eu acompanho pelas redes sociais muito bacana e eu acho não, eu tenho certeza, não acredito que vai ser muito legal pra gente ouvir. Então, Aline, apresente-se aí. Eu vou ficar desligando meu microfone, né? Porque é minha vizinha aqui, né? Enfim. Tá bom. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Aline, eu sou oceanógrafa, sou formada pela Universidade de São Paulo, tenho mestrado em sensoramento remoto e sistemas de informações geográficas pela University College Cork, na Irlanda, e hoje em dia eu faço doutorado no Instituto de Energia e Ambiente da USP também com sensoramento remoto, num laboratório de análises espaciais, chama SPAM, o laboratório. Mas hoje em dia, depois de ter trabalhado muito com mar, eu trabalho com costa, né, com praia, eu trabalho com floresta, então eu me defino como uma oceanógrafa de floresta. E é isso aí que eu faço hoje em dia. Voltou pra última, uma área dos. Largou o mar um pouquinho. Larguei um pouquinho, é. A E água não, o mar. o mar. Na água não tem como. Mas como é que foi pra você assim, escolher a oceano, assim, no começo? Como é que de onde surgiu essa, conheceu essa profissão? Então, desde muito pequena, eu não lembro direito como eu fiquei sabendo que existia uma profissão de oceanografia, mas eu nunca quis fazer outra coisa. Eu sempre quis ser oceanógrafa, é um negócio de bem novinha, bem criança. E aí as opções sempre foram muito longe da minha casa. Eu moro em São Paulo, né? E isso deixava os meus pais um pouco aflitos, porque eu sou filha única. E ou era ir para o Rio, ou era ir para Rio Grande, as opções na época, né? E Santos não era uma opção, tinha na época, mas a opção era universidade pública, não tinha opção de fazer uma universidade particular. E aí, 2 anos antes de eu prestar vestibular, abriu o curso na USP. Então, eu entrei na quarta turma de oceanografia da universidade. E no começo, assim, foi uma relação de amor muito forte, que foi se transformando ao longo do tempo numa relação de um pouco de ódio. Eu acho que isso acontece com quase todo mundo, né? E eu sou essa pessoa que, no fim das contas, se formou com muitos traumas, né, vindos da graduação. E aí eu até ponho um pouquinho da culpa nisso, assim, de eu ter me afastado, né, um pouco da área. Porém, eu sou uma oceanógrafa muito orgulhosa, eu encho a boca para falar que eu sou oceanógrafa e eu sou uma grande divulgadora científica das ciências do mar, quando eu posso. Já escrevi textos para blog de divulgação científica. O meu mestrado ainda foi com zona costeira. E, e foi assim que foi indo. Eu escolhi, sempre quis fazer, e no fim eu acabei tomando uma rasteira, mas eu acho que são coisas da vida, né? Acho que acontece isso com muita gente. É, com certeza, eu também entendo perfeitamente essa questão do amor e ódio. Eu também não quis desde muito pequena, mas acho que desde a oitava série, assim, eu já tinha descoberto a agrimensura também, eu queria. E é esse rolê de amor e ódio aí. E, cara, oração de mãe é um negócio que funciona, né? Porque sua mãe Nossa, fez a USP criar um curso. a gente sempre brinca com isso. Tipo, ela quis tanto que eu não fosse para longe, desejou tanto que acabou dando certo. E eu não cheguei nem a prestar, no fim das contas, para essas universidades longe, assim. Eu prestei oceanografia na USP e aí eu acabei prestando biologia, geologia, cheguei a prestar também em outras universidades e acabei indo para porque minha mãe sempre quis. É, do lado de casa. E por ser um curso novo, assim, mas a USP é uma universidade muito renomada, né? Mas mesmo assim, por ser um curso novo, como é que foi essa estruturação? É, parte acadêmica, parte de estágio, como é que eles direcionavam assim o curso? Então, a universidade tem incorporado o Instituto Oceanográfico desde a década de 40. Ele era o Instituto Paulista de Oceanografia, e aí ele foi incorporado como instituto da universidade,
E aí ele tem a pós-graduação desde sempre. Então ele já trabalhava, não era só um instituto de pesquisa, né? Com a docência, né? Aulas, ensino, faz muitas décadas. E aí rolou essa iniciativa de se fazer a graduação. E as 5 primeiras turmas, vou colocar assim, sofreram muito no começo, porque é isso, né? Estruturar um curso e muita coisa nova, muita coisa não funcionou e foi mudando. Tipo, o meu currículo, a minha grade curricular não é igual a dos meus veteranos, nem do terceiro, nem do segundo, nem do primeiro ano. E o lance que no IO a gente tem uma carga alta de horas de embarque, né? Que eu acho que toda universidade, né, toda faculdade de oceanografia tem. E a gente não tem nada de estágio obrigatório, essas coisas. A única coisa que a gente tem obrigatório são as horas de embarque, que aí a gente acaba conseguindo, né? Os professores estão envolvidos com projetos grandes e tal. E eu tive o privilégio de frequentar a universidade numa década onde o ensino superior foi muito valorizado no Brasil. Então, o Instituto recebeu muito recurso, tinha bolsa de iniciação científica para quem tivesse disposto, para quem quisesse, e tinha muito projeto com embarque. Foi a época que o IO conseguiu adquirir embarcações novas, muito boas. Meu, foi uma época de ouro, assim. Quem está cursando agora não é nem de perto o que eu passei quando eu estava lá. E aí, apesar dos trancos e barrancos, né, quando eu me formei, era outro curso, quase assim. Então, eu demorei para me formar, porque como é um instituto pequeno e as disciplinas são muito específicas, você não consegue cursar depois do terceiro ano matérias fora do IO. Tipo, elas são ministradas só no IO e elas são dadas uma vez por ano, né? Tipo, ou no primeiro ou no segundo semestre. E se você bomba, é um ano que você perde Era entrada anual, né? Então era. Nossa, velho. A Exatamente. agrimensura era assim antes da minha turma. Minha foi a primeira que entrou com duas e deu uma respirada pra galera, porque Então, entrada anual. não, é terrível. E além disso, tinha o lance de quase as disciplinas, né? Que tem um ciclo básico e um ciclo profissionalizante, que eles chamavam, né? Esse ciclo básico, você até conseguia pegar umas coisas fora do IO, assim, mas era bem pouca coisa. Até o nosso cálculo, ele era para oceanografia, sabe? Eu não podia ir lá e fazer cálculo no IME, por exemplo, né? Que é o Instituto de Matemática e Estatística. Eu tinha que esperar e fazer lá no IO de novo. E aí, as matérias, elas eram todas pré-requisito forte uma da outra. Então, você não podia, tipo, reprovar e ir fazendo e depois você voltava e resolvia, sabe? Você só ia para uma quando você passava na outra. E, pô, não são todos os cursos de oceanografia que são assim no Brasil, né? Mas o da USP, ele é um curso de exatas, ele não é um curso de biológicas, que nem o da FURG, por exemplo. Eu tenho quase certeza que o da FURG é de biológicas. Eu conversei com o Diogo lá da FURGS, ele falou mais dessa área mesmo. E o do IO é na área de exatas. E cada curso de oceanografia tem, tipo, a sua área preferida. Assim. A oceanografia ela é dividida em 4 grandes áreas, né? Que é a biológica, a química, a física e a geológica. E o forte do curso da USP é a área física. E aí você entra na universidade e sei lá, é meio chocante quando a sua grade tem mais disciplinas de cálculo que engenharia, por exemplo, sabe? Tem mais disciplinas de física e química que as engenharias e, pô, é um curso difícil, pesado, ele é período integral, sabe? E ele é voltado muito para a parte acadêmica, na época que eu cursei, ele quase não tinha nada de mercado de trabalho, então você sai para ser um pesquisador mesmo, para ser reabsorvido pela academia, né? E, cara, foi muito difícil, ainda mais para quem tem dificuldade com as ciências exatas, que era eu, né? Nunca fui boa, não sou boa até hoje,
que eu aprendi foi estudar. Aprendi a estudar, aprendi a me virar, né? Mas, pô, não foi nem um pouco fácil. E aí você vai pegando medo das disciplinas, né? É uma linguagem muito nova, e você é muito novo, você não entende as coisas direito. E aí que eu bombei muitas vezes as mesmas matérias. E no fim das contas, eu não fui só a única, né? Vários colegas do meu ano, veteranos e pessoas que entraram alguns anos depois de mim, começou a acontecer isso com elas também. O IO entra 40 alunos por ano, né? Teve momento, assim, de uma disciplina de um professor ter quase 100 alunos, de tanto aluno que foi ficando retido, sabe? Aí rolou uma articulação entre os alunos e os professores que do jeito que tá, não ia dar, sabe? Pô, a galera precisava se formar. E eu não sou uma aluna, minha média ponderada não é nem baixa, sabe? Minha média ponderada é acima da média. Tipo, eu não sou... Não, sei lá, às vezes a gente até se culpa, né? Tipo, não, realmente, eu enfiei o pé na jaca. Não foi o caso com essas disciplinas, assim, né? Eu estudava, sei lá, 8 horas por dia, sabe? Não Não conseguia. era falta de estudo, era primeiro que tinha essa questão de ter uma vez por ano e tem disciplina que realmente a gente comezinho, pãozinho que o diabo amassou. A Exatamente. minha foi a fotogrametria, foi a única específica que eu reprovei, que foi também assim, caraca. Também na segunda vez que eu fui fazer, eu fui com sangue nos olhos, mas eu tinha o privilégio de ter todo semestre, né? É. A nossa é Oceanografia Dinâmica 1 e Ondas e Marés. Eram ainda são, até hoje, as duas disciplinas, assim, que, deixa a galera em pânico, muito desesperada mesmo. E elas são difíceis, tipo, não tem muito o que fazer, sabe? É difícil mesmo e... Só que algumas coisas poderiam ser mudadas para que... A gente precisava de ajuda, a verdade é essa, né? Tinha necessidade de facilitar um pouco aí essa gestão. E É, realmente fala. você falou, né? Acho que a gente estudou mais ou menos na mesma época. A parte do ensino estava recebendo muito investimento, então a gente estava tendo muita pesquisa, muita monitoria. Acho que pelo menos na rural, tipo, todas as disciplinas tinham monitoria remunerada, tinha projeto de C. Então a gente tinha como ter esse lado, né? Hoje em dia eu não sei como é que tá, mas a gente vê que o negócio não tá muito bom. Mas, então, assim, você foi mais pro lado da iniciação, da pesquisa. Aí, quando você formou, Isso. você já foi direto pro mestrado? Como é que foi? Então, eu trabalhei desde do segundo semestre, eu já entrei num laboratório. No meu segundo ano, eu já recebi a bolsa de iniciação científica, recebi 2 anos seguidos. E aí, eu acabei sendo contratada como estagiária numa empresa de hidroengenharia. Isso não é comum, um estudante do IO ter um estágio numa empresa no, cedo, assim, no quarto, quinto ano de faculdade. E eu me formei e continuei trabalhando lá. Eu trabalhava com monitoramento das hidrelétricas do Madeira, na época, Giral e Santo Antônio. E era um monitoramento tanto da parte hídrica quanto da parte de sedimento, que era exatamente o que eu fazia no laboratório do IO, só que eu fazia com praia, né? Aí eu trabalhei lá, acho que foi 1 ano, com carteira assinada, mas estágio ainda, estagiei uns 3 anos lá. E aí foi quando a gente se conheceu. Rolou essa oportunidade de trabalhar como inspetora de dutos no Rio. E aí eu acabei indo. E aí, na época, eu tinha entrado no mestrado no IO, né? E aí eu saí do trampo que eu tava, que era um trampo de carteira assinada, e entrei no IO, no mestrado. E ao mesmo tempo eu ia para o Rio de quinta e voltava de terça. Aí eu trabalhava, lembra? Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, voltava na terça. Loucura, loucura Nossa, total. foi insano mesmo. Aí na época eu tinha disciplina terça, e quarta e quinta. Aí eu fazia as disciplinas, quinta à noite eu entrava num ônibus e ia pro Rio, foi bem sinistro. E aí eu fiquei nessa 6 meses.
E aí rolou aquela história de começar os embarques, lembra? Onde a gente trabalhava. E aí, concomitantemente, o meu orientador de TCC, ele tem um contato muito bom, ele tem projetos em conjunto com o grupo da Irlanda. E aí ele falou para mim, ele falou, olha, vai abrir umas bolsas lá, que é do governo da Irlanda, para países em desenvolvimento, né? Você não quer tentar uma? Aí você faz o mestrado lá com o pessoal que eu conheço. Aí eu falei para ele, meu, imagina, tipo, que chance que eu tenho, mas de jeito nenhum. Ele falou, cara, tenta, sabe? Você não vai perder nada, você só vai gastar com a tradução juramentada do teu diploma, mas é bom ter essas coisas, né? Faz aí, manda, e aí se você passar, você vai ganhar a bolsa e eles vão bancar toda a sua inscrição e tudo mais, né? Tenta, o que custa? Eu falei, tá bom. Aí eu tentei, nossa, totalmente desencanada, até para não fazer pouco caso da oferta que ele me fez, sabe? E aí eu passei, cara. E aí eu fiquei entre. Eu passei, e aí eu ganhei a bolsa também, né? Que eram 2 processos separados. E aí eu falei, meu, será que eu vou e faço esse mestrado? Ou será que eu começo a trabalhar embarcada? Porque era um baita de um salário legal também. E aí eu decidi ir. E acabei concluindo meu mestrado lá, né? Tranquei do IO, encerrei do IO. E me formei mestra lá, fiquei lá 2015 e 2016. E o meu projeto foi com história ambiental, com SIG em história ambiental. Eu analisei as mudanças na costa ali da Baixada Santista, principalmente, eu foquei mais em Santos, né? Mas no fim das contas eu fiz uma análise da Baixada Santista inteira, desde a época do descobrimento até hoje. Foi um trabalho muito bonito, eu tenho muito orgulho dele, uma coisa meio inédita, assim, né? E foi isso que eu fiz lá, na Irlanda, foi muito massa. Nossa, muito legal mesmo o trabalho. Eu não sabia qual era, não. Que, pô, é um dado que realmente não tinha, né? Não tem esse cuidado. Então, na verdade, eu só consegui trabalhar com o documento que eu achei online. Como eu estava na Europa, a ideia era tentar até ir até Lisboa e ir atrás de uns mapas que não tem acervo online de biblioteca, só que, meu, não foi possível. É um negócio caro, né? E eu tinha pouco tempo. E aí eu acabei não fazendo isso. E aí eu trabalhei com os mapas que eu consegui achar online, e é difícil trabalhar com documento histórico por causa de precisão, né? E você vai colocar as coisas nas coordenadas dos mapas de hoje e acaba, entortando tudo. Aí, no fim das contas, o que eu concluí foi que com o que tem disponível online hoje, não dá para você avaliar direito mudanças finas na linha de costa. Assim, você não consegue calcular, por exemplo, tanto que uma praia erodiu em Santos, por exemplo, mas você consegue calcular o tanto que mudou ali a linha de costa, por exemplo, onde tem o porto. Isso dá para calcular. Ou como a urbanização mudou a cidade em momentos diferentes. Tipo, dá para você calcular isso por décadas dentro dos séculos, assim. É muito doido. É muito legal. Foi Não, muito é. massa. Muito, muito legal mesmo. Quando eu fiz o técnico em estradas, a gente fez uma visita técnica em Santos para ver a questão dos prédios lá. Já tinha tido, foi a única noção assim que eu tive. E aí depois do mestrado você voltou para o Brasil e já engatou no doutorado. Ou na verdade você foi Não, se esconder em Pontal do Paraná. exatamente. Eu voltei. Aí eu fiquei 6 meses meio que num limbo, assim, porque para entrar no doutorado eu tinha que reconhecer o meu diploma do mestrado, que é de fora do Brasil. Isso demora muito tempo, demora, tipo, coisa de ano, assim, se você tem sorte. Pode demorar mais de um ano, demora demais. Porque o processo você encaminha o seu diploma para uma universidade que tenha uma grade curricular semelhante à do seu mestrado, o que comigo não tinha. Tipo, foi foda de achar. E aí é muito caro mesmo. E eu não tinha aquela grana para reconhecer pelo MEC o diploma. E aí
a alternativa que eu achei foi que se você vai fazer o curso de pós-graduação dentro da universidade, você pode submeter para dentro da universidade, que eles fazem o seu reconhecimento de diploma lá dentro, e aí você não precisa ter o diploma reconhecido pelo MEC, e aí você não precisa pagar. Então foi o que eu escolhi fazer. Aí eu acabei encaminhando o meu diploma do mestrado para Faculdade de Geografia da USP e ficou lá 8 meses. Enquanto isso, eu fui tentando procurar um trampo e não sei o quê. E foi no primeiro ano de 2017, as coisas estavam começando a desandar já aqui no Brasil, não estava muito legal. Difícil de encontrar trampo. E aí uma amiga minha, ela estava trabalhando no PMP, que é o Projeto de Monitoramento de Praias, que é uma... Como é que fala? Quando a empresa ela faz uma atividade que causa dano e aí ela tem que ter projetos de... Eu Como tenho é que que fala? recompensar, Isso, compensação. compensação. É um projeto de compensação da Petrobras para a exploração do pré-sal da Bacia de Santos. E o PMP, existem vários projetos de monitoramento. O PMP, que é o de praias, é monitoramento de fauna tetrápoda em praia. Então é golfinho, baleia, né, mamíferos em geral, aves e tartarugas monitorados na costa. Ele tem como PMP desde o sul até o nordeste. O PMP Bacia de Santos é desde Santa Catarina até o Rio de Janeiro. E aí depois muda, né? Muda a bacia, muda um pouquinho o projeto, mas é um projeto só. E aí essa minha amiga, a Sara, ela estava trabalhando no PMP da Bacia de Santos e ela é oceanógrafa também, ela é bichete minha, ela é do 5º ano. E aí ela entrou, na verdade, na parte de RH lá. E aí ela me avisou quando abriram vagas e eu mandei, né, currículo. E é um trampo que são vagas que a concorrência é alta, porque eu vou contar como é que é. E aí as pessoas acham que é um trabalho de sonhos, né? Mas não é. E aí eu acabei passando lá, sendo aprovada lá. E me mudei para Pontal do Sul para monitorar a fauna com alto teor de fofulência. Olha só que legal. Só que, inclusive, a fauna que a gente monitora é inclusive a fauna morta já na praia. E é mais bicho morto do que vivo, né? E a gente está falando de bicho que morre, fica boiando, apodrecendo no mar e vai bater na praia. E são esses bichos aí que é o grosso da fauna monitorada do PMP. Então, apesar de ser um trampo que ele é muito legal, ele é muito recompensador, porque a gente tem contato com os bichos vivos, sim, com golfinho, com pinguim, com tartaruga. Eu fui assistente de necrópsia lá, por exemplo, e é difícil de colocar em palavras o que é você necropsiar um mamífero de grande porte em estado de decomposição. Assim, é um cheiro que você nunca mais esquece e ele não sai de você. Tipo, não importa que você esteja com, sabe, 3 pares de luva, touca, óculos, tudo em você fica cheirando bicho morto e é muito difícil porque são bichos muito grandes e você não consegue colocar ele numa mesa e fazer uma necrópsia, né? E normalmente às vezes ele tá até na praia, né? E às vezes tá chovendo e tá muito frio e você tem que fazer ventando demais e fazer a necrópsia na praia, ou tá muito, muito, muito calor e você tem que fazer a necrópsia na praia e você tá sempre com muito EPI e é muito quente ou é muito frio e a gente se corta muito, né? Porque bisturi escorrega, porque esses bichos são muito gordurosos e a gente vê muita coisa desagradável, sabe? Tipo, de tirar muito lixo de trato de tartaruga, uma coisa meio chocante, assim. Muita ave machucada, com linha de pesca. E é um trampo que você tem que identificar o bicho a nível de espécie na praia, assim. Eu nunca tive grandes interesses por biologia na faculdade. Não gostava, desde as disciplinas, assim, eu não gostava porque, meu, era um bagulho que fedia demais, sabe? Nunca tive tesão nisso. Aí eu acabei indo trabalhar nisso, apanhei muito no começo, porque você tem que saber identificar o bicho no olho, e mesmo tendo guias de identificação lá com a gente, o bicho, ele tá
ele está decomposto na maioria das vezes, então ele vai perdendo aquelas características que permite, né, que você consiga identificar, e aí você não consegue identificar, e aí a Petrobras exige que seja identificado, e é meio caótico, assim, quando você não consegue. Eu aprendi muito, eu nunca aprendi tanta coisa tão rápido na minha vida que nesse trabalho, sabe? Nem no mestrado, nem na graduação, acho que foi o trabalho que mais me ensinou coisa na vida, assim, e é um trabalho pesado, que é de monitoramento de praia, né, e são praias que você não pode passar com carro, então você tem que fazer a pé ou de bicicleta, trechos muito compridos de praia, e o clima ali no Paraná, ali no litoral do Paraná, ele já não é dos mais amenos possíveis, então venta muito, é muito frio no frio, é muito calor no calor, é um trabalho muito pesado, e ele ainda tem toda a parte de laboratório, a parte de necrópsia e de organização de amostra depois, e tem a parte de maceração, porque o projeto armazena ossada, armazena crânio para fazer uma série de trabalhos depois com a universidade lá, ele está sediado dentro da Universidade Federal do Paraná, o PMP Paraná, e foi um trampo muito legal. Aprendi muito e trabalhei ali, eu entrei em 2017 e saí no comecinho de 2020. E aí, nesse meio tempo, a validação do meu diploma ficou pronta. Eu me inscrevi para o doutorado. No meio de 2018, eu vim para São Paulo, fiz o processo seletivo e passei. Só que aí não tinha bolsa disponível, né? E eu não tinha como, eu não ia sair do trampo que eu tava lá para vir para um doutorado sem bolsa. Então, eu passei, fiz a inscrição e eu falei com o meu orientador, eu falei, olha, eu vou fazendo a pesquisa bibliográfica daqui e quando sair uma bolsa, porque, né, eu sabia, eu ia pegar dali 4 bolsas, a próxima que liberasse era a minha, né? Eu vou. Aí ele falou, beleza. E aí eu fui trampando de lá, e aí um belo dia, em dezembro de 2019, eu recebi um e-mail falando que tinha liberado uma bolsa e eu pude voltar. Eu adorava morar lá, eu adorava morar na praia, adorava o trabalho, apesar de ser um trampo pesado, mas tudo da minha vida ficou em São Paulo. Então, meu namorado, que hoje é meu marido, ficou para cá, minha família ficou para cá, minhas coisas, meus amigos, foi muito difícil. Pontal, vocês sabem mais ou menos como é lá, né? É uma cidade muito Eu não pequena. cheguei a ir lá, mas eu acompanhei, né? O meu marido trabalhou lá. Foi mais ou menos na mesma época, de quando ele estava saindo, você estava entrando. E assim, os relatos, os vídeos, a questão da temperatura, de infraestrutura da cidade, que é muito pequena, que não tem transporte, não tem nada. Isso é bem O bizarro, né? ermo, eu morava na única rua asfaltada de Pontal do Sul, por exemplo. Eu morava no último balneário da cidade de Pontal do Paraná, que é Pontal do Sul. E, meu, é muito afastado, não tem quase nada. Tem 2 mercados, uma agência dos Correios, a rodoviária, um restaurante e só. Não tem nem padaria direito, assim. É bem foda. E aí, quando é temporada, lá fica muito cheio. E quando não é temporada fica muito vazio. É osso. O cara não chegou a pegar a temporada, não. Ele pegou só a parte erma total, assim. Aí muita pessoa falava, né? Quando então, temporada vai bombar, temporada vai bombar. Mas aí ele acabou saindo antes, né? Pô, muito legal esse seu trabalho. Eu não imaginava tudo isso. E, assim, imagina a dificuldade e você ter que ser exposto à realidade, né? Que é ver como os animais estão morrendo e infelizmente a gente não tem Temos tanto. uma invasora da live. Ai, meu Deus, a sulista. Sereia. E aí ela entrou na minha vida quando eu tava lá em Pontal. Porque né, não tem nada, Ficava ninguém em Pontal, vou pegar um gato. Peguei um gato, porque eu tinha um gato na Irlanda, eu era apaixonada por ele, ele ficou lá, né? Quando eu voltei. Não era, na verdade, meu. Era Aham. da casa que eu morava e ele ficou lá. E eu tava com saudade de gato. Aí ela apareceu e eu peguei a minha caiçara. Veio. Agora mora em São Paulo, né? Tá Agora, mano, chique. Não, nem tchum. E aí, depois dessa, agora que você ingressou, conseguiu a bolsa no mestrado, você está dedicando pro mestrado, né? Dentro do mestrado, ó, pro doutorado.
Dentro dessas experiências que você teve, Aline, como é que foi a questão, assim, de você ser mulher? Como é que é a questão de ser mulher na oceanografia, assim? Na agrimensura é um curso que é majoritariamente masculino e a gente sofre muito no campo. Então, na Oceano tem a parte do campo também de embarque. Como é que funciona isso? Então, com o embarque você sabe como é. Os camarotes, a divisão, você não pode dividir um camarote com cara, por exemplo, né? Eu já vi acontecer, mas é bem incomum. Calma aí. Peraí que ela tá mordendo o fogo. Peraí, deixa eu mudar aqui de lado. Pronto. É bem incomum. Então, para embarque é um pouquinho mais complicado. Eu embarquei uma vez só, porque eu sempre trabalhei com praia, né? E foi um embarque até que longo, foram 15 dias. E eu não tive, neste embarque, problema algum. Eu embarquei com uma galera do INPE, um pessoal da Argentina, uma galera dos Estados Unidos, todo mundo pesquisador, era um cruzeiro oceanográfico de pesquisa mesmo. E, não me senti acuada ou amedrontada, ou tive qualquer uma das minhas habilidades questionadas por ser mulher neste embarque. Nem eu, nem nenhuma das muitas mulheres foi um embarque com bastante mulher, esse que eu fui. Mas eu sei de histórias, né, principalmente meninas que embarcam em navios da Marinha, que passam por perrengue, abusos, assédio, de diversos tipos, assim. Desde o psicológico até o sexual, passando por tipo, te diminuir como pesquisadora e profissional das ciências do mar. Na faculdade, quando eu entrei, era meio a meio, né? Era 50% homem, 50% mulher. Hoje em dia tem mais mulher do que homem no IO. Então, eu me sinto como mulher muito acolhida na oceanografia. No PMP, era mais mulher do que homem também. Eram muito mais biólogas e oceanógrafas. Não tinha chefia homem, por exemplo. As minhas duas chefes eram mulheres, as pessoas superiores a mim eram mulheres também. E aí eu fiz uma consultoria também de trabalho no mangue dos portos de Paranaguá e Santos, né? Por 2 anos também. A equipe só de mulher. O tempo todo. Eu trabalhei com muito pouco homem na minha vida. A única vez que eu passei perrengue com homem foi no meu primeiro emprego, que foi na empresa de engenharia, que meus chefes eram homens, e além de serem engenheiros da época das cavernas, assim, que você sabe como é, né? Ser engenheira, você sabe como é trabalhar com engenheiro. Principalmente quando você é da área de ambiental, né? É difícil. Eles eram bem machistas, então eu nunca fui escalada para campo, por exemplo, apesar das minhas funções incluírem trabalhos a campo, eu nunca fui, porque eles achavam que eu não ia saber lidar com a peãozada, que eu não ia saber lidar com os caras trabalhando. E eu era analista de dados júnior, por exemplo, eu ganhava menos do que os técnicos de campo que eram homens, tipo, e bem menos. Foi a única vez que eu me senti meio discriminada por ser mulher, assim. E eu não era a única mulher da empresa, eu tinha outras meninas em posições, né, em cargos um pouco mais altos que ganhavam menos do que os caras em cargos que eram de nível técnico, né? E a gente em cargos de nível superior. Mas tudo bem, passou, tal. E eu no doutorado agora, eu tô num laboratório que é bem meio a meio também. E é um laboratório que eu sou muito grata por estar lá, porque o meu orientador, ele é uma pessoa incrível, super acolhedor, ele é um cara novo, então ele é, sabe, tem muito outra cabeça, e os meus amigos de laboratório, a galera é muito gente boa, é geólogo, sabe, um pessoal que não é tão preso a tradições assim da academia. E eu sou muito grata, nunca tive grandes problemas, muito pelo contrário, eu sempre
quando eu pude escolher, eu sempre tive cuidado de escolher, que nem escolher orientador, de escolher pessoas que eu percebia que tinham um alinhamento semelhante ao meu com relação a causas mais progressistas, assim, né? Eu acho que incluir mulheres no seu ambiente de trabalho é o mínimo. Isso não é um esforço, é uma obrigação. E gente que eu sabia que não ia me recriminar e que ia me incluir nos campos, sabe? E é isso. A minha experiência, eu acho que ela é fora da média por ser boa demais. Com certeza. A parte de. Obrigada, amor. A parte de embarque, essa questão que você falou de dividir camarote, no meu último projeto teve mais divisão de homem com mulher, mas pelo pessoal que veio de fora, que não via problema em dividir. E, tipo, tinha o respeito super, né, super tranquilo. E eu conversando com uma outra amiga que também trabalha na área offshore, a gente percebeu, assim, pra agrimensura, dentro da área offshore, a questão do machismo é bem menor do que dentro do campo, assim, na topografia mesmo a gente enfrenta muito mais, assim, é bem diferente isso. Então, a gente deu essa sorte, assim, né, de ir pra esse mercado. E uma coisa que você falou que assim, eu tô para pesquisar isso, para ter dados enfáticos, mas conversando com as pessoas eu tô percebendo. Eu acho que de 2007, 2008 entraram mais mulheres na faculdade de um modo geral, assim. Eu Em já todos. vi dados a respeito disso também. Ah, então tem dados, não é só uma pesquisa da minha cabeça. Não, não é um machismo. Eu acho que a gente teve mais possibilidade de entrar, né? Então cresceu mais isso. Eu acho que isso tem até a ver um pouco com a questão dessa onda maior do feminismo, né? Porque as mulheres foram estudar, as mulheres foram para o mercado de trabalho mais capacitadas e viram essa questão da gente ganhar menos, fazendo a mesma coisa, fazendo mais coisa. Então, Eu acho que teve isso também. Eu acho que tiveram políticas sociais em governos anteriores que acabaram empoderando mulheres que eram mães solo, por exemplo, ou mulheres que não são mães solo, mas eram chefes de família. Eu acho que, rolou toda uma estrutura, assim, que acabou favorecendo, e favorecendo não um favor, né? Acabou empoderando mais mulheres e mais mulheres de outras etnias também para conseguir acessar o ensino superior ou terminar um ensino médio. Quando eu entrei na faculdade, por exemplo, sei lá, não estudei, eu tinha uma menina negra na minha sala, né? E hoje em dia eu sei que tem mais gente, tem mais mulher e mais pessoas negras, por exemplo. Eu acho que é uma coisa que ela veio um pouco assim, né, dos anos 2000 ali, da primeira década dos anos 2000 políticas de cota também, né? Enfim, várias coisas aí que aconteceram para que sigam aumentando aí, né? Temos assim, que ter esperança que melhore isso. Aline, muito obrigada por dividir essa história, essa experiência com a gente aqui. Assim, eu para que mim agradeço. foi muito legal saber de outras histórias, outras partes, assim. E eu queria pedir para você dar um recado, assim, o que você acha que valeu a pena investir, valeu a pena largar emprego no Brasil e ir para Irlanda fazer mestrado? Hoje em dia você está indo mais para essa área acadêmica, o que você está vendo, assim, hoje você é uma pesquisadora, como é que está sendo essa experiência, assim, dá um recadinho. Eu acho que é o seguinte, todo mundo quando está na graduação tem um momento de crise muito forte, de auto-boicote, tipo, eu não sou bom o suficiente, eu não vou conseguir, eu não fui feito para isso, eu vou desistir. E eu quero, se eu pudesse dar um conselho, eu ia falar, espera para desistir, sabe? Tipo, não desista num único momento de desespero, assim. Eu quase desisti muitas vezes e acabei não desistindo e foi a melhor coisa que eu fiz. E, tipo, às vezes eu olho assim, né? Pô, demorei 9 anos para me formar, cara, isso é muito tempo. E às vezes eu olho para algumas pessoas que se formaram certinho, no tempo certo, assim, né? E não é que eu sou melhor profissional que elas, eu sou uma profissional tão boa quanto elas. Tipo, não sou uma profissional ruim porque eu demorei mais para me formar, né? E por eu ter caminhado do jeitinho que eu caminhei, eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil, por exemplo. Se eu tivesse me formado antes, eu nem ia ter tido essa oportunidade de ter conseguido essa bolsa, sabe? Foi muito legal.
E é uma coisa que eu falaria. Outra coisa que eu falaria é para ninguém ter vergonha dos seus fracassos, porque você não ganha o tempo todo. E não se acostumar a ganhar, porque quando você começa a ganhar, você se acostuma, e aí vai lá e acontece alguma merda de novo. Tipo, não é para se acostumar, nem com uma coisa, nem outra. Sobre oportunidades que aparecem do nada e a gente sai de um lugar confortável para, de repente, meter o louco, que nem eu fiz, né, indo para Irlanda, eu acho que a gente tem que analisar muito bem o que a gente está fazendo. Foi uma coisa pensada, se não desse certo, eu tinha para onde correr de volta, eu tinha os meus pais para dar suporte. Então, quando você vai tomar um passo desse, você tem que, cara, colocar tudo na balança e ver, meu, vale a pena? Que nem quando eu saí de um emprego de carteira assinada, direitos trabalhistas, uma empresa que pagava direitinho, e fui fazer doutorado, sabe? Pô, não é todo mundo que faria isso. Você tem que pesar. Para mim, valeu a pena. Tipo, não valeria para todo mundo, né? Eu acho que antes de tomar qualquer decisão, a gente tem que parar, respirar, conversar com gente que a gente confia, né? Não no sentido de perguntar, e aí, você faria isso? Mas de perguntar para os outros sobre a vivência, né, deles e tal, e perguntar para as pessoas que você confia, tipo, como eles podem te aconselhar. Independente deles concordarem ou não de você tomar um grande rumo na vida ou não, né? Eu acho que é isso que eu falaria para os outros. Muito obrigada, Aline.